Vamos lá para mais uma aula agora num contexto de família. Aqui a gente vai ver alguns sinais nesse contexto. Você já sabe como é que funciona, se não, vou explicar rapidinho. Você vai ver aqui o vídeo sinalizando do começo ao fim sem tradução. Tenta entender ali os sinais o máximo que você conseguir, mas se você não conseguir, calma, não se preocupa que depois eu volto com a explicação sinal por sinal, beleza? Vamos ver aqui a frase como é que foi, olha só. Pronto, beleza. Parece um pouco assustador, para quem não sabe Libras, está começando agora e vê esse monte de sinal aqui e não entende, mas calma, que agora vem a parte boa. Vamos ver aqui do começo agora, por partes, olha só. Pronto, deixa eu parar aqui rapidinho, aqui. Beleza. Ó, primeiro sinal foi o sinal de sábado. Sábado, olha só, com a mão fechando em S na frente da boca, ó, sábado, sábado, certo? E depois foi o sinal de domingo, domingo, com a mão em D, fazendo esse movimento rotatório aqui na frente do rosto também. Olha só, domingo, domingo. Você não precisa fazer um movimento tão grande assim não, tá? Pode ser simples assim, ó, domingo, domingo. Então, sábado, domingo. Aí depois ele fez o sinal de outro, ou no caso no sentido de próximo. Não necessariamente outro, porque a gente tem um sinal para outro, que é esse aqui, ó. Outro, outro. Não é nesse contexto. Mas ele quis dizer assim, ó. No sábado, domingo, próximo, em outro, não é nesse, certo? Ele juntou esses sinais. O que ele está querendo dizer? Primeiro, quando você faz sábado, domingo, esses dois sinais juntos, você usa para fim de semana, ou então final de semana, certo? Por quê? O fim de semana é o quê? É o sábado e o domingo. Beleza? Então, quando você faz junto, você passa esse sentido. Final de semana. Beleza? E aí depois ele fez o sinal de próximo. Próximo, que você pode ver assim, ó. Próximo, ó. Próximo, então só assim, ó. Próximo, próximo, só no outro fim de semana. Então, o que vai acontecer no outro final de semana? No próximo final de semana. Aí, continuando aqui, deixa eu voltar um pouquinho pra gente pegar, ó. Sábado, domingo, no próximo. Pronto, deixa eu parar aqui. Aí ele fez agora meu ou então minha. Por quê? Porque ele fez com a palma da mão aberta, tá? Se você faz com o indicador, é eu, beleza? Quando você quer falar meu, é com a mão aberta. Aí ele fez aqui, ó, minha o quê? Família, família. Olha só o sinal de família. Mão em F, polegar para fora. Lembra sempre disso. Por que eu falo isso? Porque a letra T, o polegar é para dentro. Então você pode confundir, tá? Então, ó, letra T, o polegar para dentro. Letra F de fora. A gente sempre fala isso, né? Todo mundo fala isso. F de fora. Então, ó, letra F, dessa forma aqui. Você junta aqui as duas e depois você faz esse círculo fechando, ó. Família, família, como se fosse o meu círculo de pessoas aqui, ó. A minha família. Então, ó, minha família. Depois ele fez um sinal que é um pouquinho mais rápido aqui para você pegar, mas é bem simples, ó. É V e aí pula direto pro I. Esse é o sinal de vai, vai, como se fosse realmente a palavra. V-A-I. Só que você tem que treinar isso aqui para você fazer mais rápido. E aí você só pula do V direto para o I. É como se você estivesse escrevendo a palavra e o A já fica entendido aqui no meio. Olha só. V-A-I. V-A-I. No caso, você faz o V, pula para o I. Então o A já está aqui no meio. Esse é o sinal de vai, vai. Beleza? Então ele fez, ó. Minha família vai o quê? Junto. Olha só, o sinal de junto. Você fecha as duas mãos em A e aí junta as duas mãos dessa forma. Beleza? Então, nesse caso, família vai junto. O que eu posso usar para traduzir essa parte aqui? Vai se juntar ou vai se reunir. Eu não vou usar nesse caso o sinal de reunião, porque passa um outro contexto, reunião, tá? Mas eu posso traduzir como vai se reunir, certo? Vai se juntar, vai se reunir para quê? Ó.
Pronto. Aí ele fez assim, ó. Próximo sinal foi o sinal de comemorar. Comemorar. Olha só, com as mãos como se estivessem aplaudindo, que isso aqui também podem ser aplausos em língua de sinais, olha só. Ou então, nesse contexto, comemorar. Comemorar. Aí vai comemorar o quê? Agora, mão em Y, olha só, essa configuração de mão. E aí você vai fazer esse movimento aqui assim no peito, olha só, para cima. Olha só, esse é o sinal de aniversário. Aniversário. Então, comemorar, aniversário, aniversário. Esse sinal aqui, quando você faz com uma mão, só de um lado aqui assim, ó, é o sinal de idade. Idade. E aí, quando você faz os dois juntos dessa forma aqui de uma vez, é o aniversário, beleza? Então, comemorar, aniversário de quem? Do meu. Aí ele fez o sinal de homem, olha aqui o sinal de homem, dessa forma, homem. E aí, com a mão fechada, você vai tocar no queixo dessa forma. Esse aqui separado é o sinal de velho, tá? Você pode ver batendo aqui um pouco para trás, assim, ou então batendo dessa forma, tanto faz. Esse é o sinal de velho. Quando eu estou falando num contexto de família e eu faço junto homem velho, é o sinal de avô. Da mesma forma, se eu fizesse mulher, ó, com o polegar, esse é o sinal de mulher. Mulher velha é o sinal de avó. Beleza? Então, comemorar o aniversário do meu homem velho, avô. Beleza? Aí, continuando, ó. Pronto. Deixa eu parar aqui para não ficar muito sinal de uma vez. Aí ele fez assim, ó. Meu, aliás, minha primeiro, ó. Mulher, e aí esse movimento aqui, como se fosse beijar a mão, pedir a bênção aqui. Mas você não precisa beijar a mão necessariamente, tá? Você só faz o gesto, como se fosse, tá? Então, ó, mulher e esse sinal aqui junto acompanhando é o sinal de mãe, né? Que é para quem você pede a bênção ali, beija a mão geralmente. Então, no caso, mulher, mãe, homem, o sinal de homem, e junto esse mesmo sinal aqui, como se fosse beijar, é o sinal de pai. Então ele fez, ó, minha mãe e o meu pai. Não precisa necessariamente fazer minha mãe e o meu pai. Não, quando você sinaliza minha mãe e pai, já está entendido aqui que são os dois, está tudo certo, beleza? Então, voltando aqui um pouquinho para a gente pegar o fio da meada de novo. Ó. Minha mãe e o meu pai. Pronto, deixa eu parar aqui um pouquinho. Aí ele fez assim agora, o sinal de organizar. Organizar. Você vai fazer essa configuração de mão, ó, que é o certo, certo? Mesma configuração de mão de certo. Só que aqui você faz com as duas e você faz intercalando. Uma vai e uma vem. Uma vai e uma vem. Esse é o sinal de organizar. Organizar. Tá? Você pode fazer aqui na frente do corpo, nesse espaço neutro aqui na frente mesmo, mas às vezes é comum você ver, por exemplo, eu vou enfeitar minha casa para o Natal, vou organizar, enfeitar. E aí você pode ver a pessoa fazendo assim, ó, eu vou organizar a minha casa, eu vou enfeitar aqui a minha casa. Por quê? Porque ele está fazendo visualmente aqui no espaço, querendo dizer que ele vai colocar aqui na casa inteira, no teto, aqui assim. Então você pode ver esse sinal sendo feito dessa forma em alguns outros contextos, tá? Mas você pode fazer só aqui na frente também, que não tem problema. Então, ó, minha mãe e meu pai, organizar. Organizar o quê? Agora vem um sinal composto, é o sinal de comer, ó, comer, você vai fazer aqui na frente da boca, ou então pode ser comida, tá? Dependendo da frase ali, ó, comer ou comida. Só que depois ele fez junto o sinal, que é esse aqui, ó, com a mão em R, você vai tocar no meio da testa, dessa forma aqui. Esse aqui é o sinal de meio-dia, ó, meio-dia. Como se fossem os dois ponteiros do relógio, um por cima do outro. Imagina que meu rosto é como se fosse o relógio. E aí tem aqui o 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí vem aqui o 12. Então quando eu coloco os dois ponteiros do relógio apontando para o 12 ao mesmo tempo, é o quê? Meio-dia. E aí quando você junta comer meio-dia é o quê? Qual é a refeição que você faz no meio-dia, nesse horário? É o almoço. Então esse é o sinal de almoço. Comer meio-dia. Beleza? Então, minha mãe e meu pai, organizar almoço. Almoço. E aí, continuando, deixa eu voltar um pouquinho, que já começou um outro sinal, ó. Organizar, almoço. Pronto. E agora o sinal de especial. Especial. Você pode ver alguém fazendo subindo a mão dessa forma, olha só. Ou descendo, não tem problema nenhum, tá?
fazendo esse movimento aqui em cima que tá certinho aqui o sinal. Então, especial, especial, só ó, esse movimento, um petelecozinho que você faz, ó, com as duas mãos. Então, especial. Meus pais, minha mãe e meu pai estão organizando um almoço especial. E aí, continuando, ó. Beleza. Pronto, deixa eu parar aqui agora. Aí depois ele continua assim, ó. Meu tio, tio. Esse aqui é o sinal de tio, tá? Com a mão em C, tocando na testa dessa forma, tá? Agora sim, é tio ou tia que ele tá falando? Ele não especificou. Ele não fez se é homem, tio, mulher, tia, não fez. Então o que que ele fez? Tio e diversos, vários, ou então plural, que pode ser usado esse sinal para esse contexto, né? O que que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de todos os meus tios de forma geral, beleza? Assim como eu faço com alimentos, frutas, animais, eu faço com um e boto diversos juntos para me referir a todos. Então, nesse caso, ele fez, ó, meu tio, diversos, vários. O que que eu quero dizer? Meus tios. Eu estou falando no plural, de todos. E aí depois ele fez primo. Olha só o sinal de primo. Você vai fazer aqui nessa parte aqui, ó, mão em D, e aí esse movimento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, beleza? Esse é o sinal de primo, e aí ele fez também diversos depois. Então, meus tios e primos, certo? Pegou aí? Então, meus tios e primos, o que que tem? Ó, continuando. Pronto, vamos parar aqui, para ir com calma. Agora, configuração de mão da coxinha, você vai fazer aqui, ó, vida, vida. Pode ser de um lado ou do outro, ó. Vida, vida. Nesse contexto, eu posso traduzir como, e eu vou traduzir como vivem, vivem, certo? Ou até mesmo morar, morar também pode ser usado nesse contexto. Porque é o sentido que eu estou querendo passar. Então, meus tios e primos que vivem, ou então que moram longe, olha o sinal de longe, essa configuração de novo do organizar aqui, ó. Só que você vai começar com os dois juntos e puxar como se fosse um fio para longe, ó, longe. Quando eu quero especificar que é muito longe mesmo, bastante longe, você pode ver a expressão facial e também esse movimento tremulando um pouco a mão assim, ó, longe. Longe, que eu tô querendo dizer que é muito longe esse lugar, certo? Mas aqui no caso ele fez só assim, ó, vivem longe, longe. Então, tranquilo, beleza? Longe, o quê? Ó. Pronto, deixa eu parar aqui, tá quase terminando, mas olha só. Também, os indicadores aqui, ó, também que você pode ver sendo feito assim, lembra? Também ou também. Aí ele fez, ó, também o quê? Vem. Esse aqui é um sinal para vir. Olha só, vir. Então, você vai fazer essa configuração de mão. Quando eu vou falar de mim, eu fui, ou então eu vou. Você pode ver dessa forma também. Mas aí, quando é alguém que está vindo para onde eu estou, eu faço vindo para cá. Então, como são muitas pessoas, que ele falou são os tios e os primos, então é muita gente. Então ele fez assim, ó, vem, vem, vem. Fez com as duas mãos para enfatizar que é mais de uma pessoa que está vindo, beleza? Então ele fez, ó, também vem, 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 beleza? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente ver, ó. Também, ó, vem, o quê? Pronto. E aí depois, esse mesmo sinal do vem, eu vou fazer assim, ó, na mão, dessa forma, como se fosse o sinal de entrar. Ó, entrar. Só que nesse caso eu vou repetir. Esse aqui é o sinal de participar, ó, participar. Então eles também vêm participar o quê? Festa. Festa. Começa com a mão para frente e vira para trás. Esse aqui é o sinal de festa. Festa. Beleza? Vamos ver agora a tradução com áudio, como é que fica. Olha só. No final de semana próximo, minha família vai se juntar para comemorar o aniversário do meu avô. Minha mãe e meu pai organizaram um almoço especial. Meus tios e primos que moram longe também vêm participar da festa. Pronto?
Ficou mais claro, mais simples aí agora. Agora é com vocês, tá? Assistam esse vídeo aqui quantas vezes vocês quiserem, repitam e treinem em casa também. Copiem a sinalização para memorizar os sinais, beleza? Deixa aqui nos comentários agora uma opinião, uma sugestão, o que você quer aprender, que frase, que contexto que você quer aprender a sinalizar em Libras no seu local de trabalho, na escola, onde seja, tá? Que aí eu vou escolher os melhores aqui e gravar um material sinalizando, explicando aquele contexto ali para você. E te espero na próxima aula. Até mais!